Se você é uma pessoa revoltada, instável emocionalmente, se você não sabe o que fazer para ter mais calma na vida, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar e que eu venho aplicando e tenho obtido muito sucesso. Bom, eu já fui uma pessoa bem estressada, bem revoltada com a sociedade, não aceitava que as coisas eram assim, saía culpando todo mundo pelos erros meus e dos outros também. E eu percebi que se eu continuasse vivendo assim, eu iria ter uma vida muito ruim, ou coisa pior iria acontecer comigo. E tudo começou, a vontade de mudar começou quando eu simplesmente fui trabalhar logo cedo e discuti no trânsito, sabe, por besteira. Eu tomei uma buzinada e simplesmente explodi em cima do cara e o cara ficou sem entender, enfim. Então depois desse dia eu percebi que tinha algo errado comigo. Não havia tantos motivos para ser assim, revoltado. E eu decidi mudar. Bom, a primeira coisa que eu procurei fazer para poder mudar, ter mais calma, mais paz na minha mente, foi meditar. Porque de certa forma eu tinha uma noção de que o sofrimento não está basicamente na sociedade. Ok, que isso não vale para todo mundo, mas assim, 90% das coisas que sofremos não deveríamos sofrer, certo? Se você não está passando fome, se você não está no meio de um país que está em guerra, ou coisas desse tipo, sabe? Barbáries desse tipo, então meio que 90% dos nossos sofrimentos são mentais. E de certa forma eu já tinha uma noção disso. Mas eu não sabia como poder aplicar isso na minha vida e me libertar um pouco mais de sofrimento. Então eu comecei a meditar. Eu simplesmente comecei a meditar de domingo a domingo, 10 minutos todos os dias. E meditação simples, eu apenas sentava e observava meus pensamentos. Era como se houvesse um rio na minha mente e troncos e folhas passassem por esse rio, na correnteza. E, de certa forma, essa é a metáfora que eu aprendi da meditação. E você só tem que fazer é observar esse rio passando com os objetos. Nada mais, nada menos. Não tem nenhum misticismo, não tem nada demais. É apenas observar os seus pensamentos. É um exercício mental. Apenas isso. Não sei por que criaram tanto misticismo em cima da meditação. E assim foi. E logo no terceiro dia eu comecei a até acalmar. Os meus pensamentos começaram a ficar mais calmos e também os sentimentos e emoções negativas começaram a ficar longe. Não que eles deixaram de acontecer, mas eles aconteciam e eu não entrava no jogo. Eu apenas observava, eu sentia e eu sabia que de certa forma aquilo ia passar e mesmo que não passasse, não me afetaria se eu não permitisse que me afetasse. E a mente começou a clarear. E de certa forma começou até a brotar algumas alegrias por nada. Você sente uma paz interior por nada, vamos chamar de cócega no coração, sabe? E bom, eu foi assim que eu comecei a mudar. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a ficar mais calmo. Então, eu logo prossegui para outro ponto que eu pensei que eu tinha que fazer para poder melhorar, que foi a leitura bíblica. Como a mente estava mais tranquila, eu conseguia focar, porque eu não estava nem conseguindo parar para ler um livro. Então, eu peguei a parte de Atos da Bíblia e comecei a ler. Por que eu peguei a parte de Atos? Porque eu queria ver como os discípulos de Jesus viviam.
e, de certa forma, me inspirar neles e viver como eles viveram. Então, eu queria pegar ideias para poder viver como eles viveram. E por isso que eu li Atos. Eu sempre quis ler Atos, mas eu nunca parei para ler. E eu fui lendo e aplicando o que eles aplicaram em boa parte da vida deles. E boa parte das minhas leituras eram no ônibus, indo trabalhar. Então, tudo isso foi moldando. A meditação meio que foi limpando a minha mente e a leitura bíblica foi preenchendo a minha mente com coisas boas. Porque eu estava de um jeito que eu não conseguia nem deixar penetrar coisas boas na minha mente. De tão perturbada que ela estava, de tanto estresse, tantas emoções negativas. E de certa forma compensou. Então foi necessário que eu meditasse primeiro, para depois começar a ler a Bíblia. E também eu li outros livros, na verdade eu li outro livro, chamado Portões de Fogo. Eu vou deixar aqui, eu estou lendo ele ainda, um livro muito bom para se inspirar. É sobre os espartanos e aquela batalha das Termópilas, um romance muito bem feito. Ainda continuo lendo e eu recomendo aí para vocês aí. Tem na Amazon para vender. Porque eu queria aquela disciplina espartana. Eu achei que aquilo ali era muito necessário para os dias de hoje. E de fato, eu peguei muita inspiração desse livro. E a terceira coisa que eu fiz foi também algo muito simples. Eu apenas comecei a orar sem cessar. E não importa se você é ateu, se você é de outra religião, cara, já é comprovado cientificamente que a oração faz diferença no nosso cérebro, na nossa mente. Então, não importa se você acredita ou não, se você quer melhorar, ter mais alegria na sua vida, comece a orar sem cessar. Mas a minha oração não era meio que pedindo coisa, era meio que agradecendo o que eu já tinha. Agradecia pela minha cama, agradecia pelo banho que eu tomava, pela água, agradecia pela saúde, coisas simples, entendeu? E fez muita diferença. Você começa a ter prazer, sabe, nas pequenas coisas do dia a dia, como cozinhar, lavar uma louça, sabe? Você começa a refletir sobre isso. E quando alguns problemas acontecem na sua vida, você não fica meio que desesperado. Você meio que começa a dialogar com Deus. Por exemplo, é questão de ponto de vista. É o seguinte: se você está indo trabalhar e o pneu do seu carro fura, os pensamentos que vão circundar a sua mente é tipo, ó, se eu falar que eu vou chegar atrasado, meu chefe vai, sei lá, falar besteira, vai me demitir. Então você para nesse momento, respira e não. Começa a corrigir sua mente. E ao invés de ficar pensando isso, você muda o foco. Você fala, pai, aconteceu isso e eu tô aqui. E tá tudo bem, é só eu trocar esse pneu e seguir para o meu trabalho. E eu sei que eu estou sob os teus cuidados, então não importa o que vai acontecer. Porque eu sei que tudo que acontece é tua permissão, é cooperação daqueles, como é que se fala? Tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, né? Não é isso que falam? Se você ama Deus, tudo que acontece na sua vida coopera para o seu bem. Então, tipo, você começa a botar essas ideias na sua mente no meio das crises e isso faz uma baita diferença, cara. Bom, esse processo que eu venho praticando tem 30 dias e, de fato, mudou da água para o vinho. E eu estou curtindo muito e eu não quero deixar. Meio que já está natural. Antes, a fazer tudo isso era meio que penoso e tal. Mas eu acho que em 2 semanas eu já fiquei bem acostumado. Então eu não quero mais parar. E eu acredito que se vocês fizerem na vida de vocês, vocês vão ter bastante benefício, certo? Não tem segredo, é apenas meditar, ler e orar. E eu também aconselharia vocês a deixarem um pouco as redes sociais, porque senão vocês vão procrastinar e não vão conseguir fazer. Elas sugam todo o tempo da gente, nossa energia. Eu tenho meu Instagram, mas eu não uso. Se eu quiser acessar, é muito raramente no computador. E não para ficar rolando o feed vendo as pessoas. É mais para pesquisar algum restaurante, algum lugar que eu quero sair,
alguma viagem que eu quero fazer, eu vou no Instagram, entendeu? Então, se puderem se afastarem das redes sociais, vocês vão ver que tem enorme diferença. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que, de certa forma, esse vídeo chegue a você que está precisando. E entenda de uma vez por todas que talvez o seu sofrimento não seja algo que vem de fora, mas de dentro. Tá bom? Forte abraço, galera.